Estava aqui pensando, se um P. Diddy já incomodou muita gente, dois deles certamente incomodam muito mais, né, não? Será mesmo verdade que Sean Combs está livre enquanto um sósia ocupa seu lugar na cadeia? É o que muita gente tem falado ultimamente, desde que uma foto supostamente de Combs no presídio foi publicada nas redes sociais e também pela mídia americana. Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy no meio artístico, foi acusado de vários crimes, sendo a maioria de contexto sexual. Disso todo mundo já está cansado de saber, mesmo porque foi assunto em diversos meios e canais, pelo menos 2 semanas inteiras. O fato é que essa notícia a gente não podia deixar de passar para você aqui no canal. Se um fato é desconhecido, tem tudo a ver com a gente, não é não? Então vamos lá. Uma das primeiras teorias é de que Sean Combs teria mandado fazer um clone de si mesmo, a fim de que, caso algo desse errado, ele seria substituído pelo seu semelhante. Além de muito louca, essa teoria sustenta que tal clone já deveria existir há algum tempo, uma vez que não se produz um ser igual a você do dia para a noite. Em primeiro lugar, a clonagem é um mecanismo comum de reprodução de espécies de plantas ou bactérias. Por exemplo, imagine que você tem uma planta muito bonita e deseja ter outra igualzinha. Em vez de plantar uma semente e esperar que ela cresça, você corta um pedacinho dessa planta e o coloca na terra. Esse pedacinho vai crescer e se transformar em uma planta que é uma cópia exata da original. Um clone é basicamente isso, mas aplicado aos seres vivos. É uma cópia exata, geneticamente idêntica de outro organismo. O primeiro caso de sucesso de clonagem de um ser vivo foi divulgado em 1997 com a ovelha Dolly. Contudo, o pessoal da moral e da ética entrou imediatamente em cena, proibindo a continuidade das experiências, especialmente no que se refere à clonagem de seres humanos. Até onde sabemos, não há experiências nesse sentido, a não ser Glória Pérez nas novelas dela. Mas enfim, a não ser que também nesse campo sejamos privados de informações. O que não é impossível acontecer, acredite. Afinal, há tantos segredos e assuntos não tangíveis neste mundo aos quais nós, réis mortais, não temos acesso, não? E é justamente esse tipo de questionamento que leva alguns a criarem teorias da conspiração em diversos assuntos. Por mais absurdo que pareça, alguns conspiracionistas afirmam que Sean Combs teria, então, colocado um clone providenciado por ele mesmo anos atrás, talvez já prevendo o que poderia acontecer a ele algum dia. Você aí, acha essa teoria plausível? Ou só é mais um conto de horror? O fato é que, apesar das possibilidades de se criar um clone humano, isso não seria nada fácil. Primeiro, os próprios procedimentos para tal façanha, a de imitar a criação, não é nada fácil, muito pelo contrário. Apesar do sucesso com a ovelha Dolly, que também não foi conseguido em um curto período de tempo, e muito menos por acidente, não se tem relatos a respeito de nenhuma tentativa, mesmo que fracassada, em criar um ser humano a partir de outro. Naturalmente, claro, isso sempre ocorreu. E ainda ocorre quando os gêmeos univitelíneos vêm à luz do mundo, mas em laboratório a conversa seria outra. Mesmo que houvesse sucesso na reprodução celular de um ser humano, vários fatores morais, éticos, legais e científicos recairiam sobre o laboratório responsável. Há preocupações sérias sobre os direitos e a identidade de um clone humano, os riscos de saúde envolvidos no processo e os potenciais abusos dessa tecnologia. Além disso, muitas sociedades e religiões têm fortes objeções morais contra a clonagem humana, considerando-a inaceitável. Sem nos esquecer que, tecnicamente, a clonagem humana é extremamente complicada e atualmente não dominamos completamente essa tecnologia. Portanto, afirmar que Combs teria em sua posse um clone para chamar de seu e usá-lo em situações como esta é algo completamente fora de questão. Qual o seu veredito para isso? Mas há outra possibilidade, e essa sim, muito mais plausível e próxima da realidade, que envolve não um clone, mas um sósia de P. Diddy, que teria sido levado no seu lugar. Isso porque um sósia só precisa ter semelhanças na aparência. E isso acontece com praticamente todo mundo. Dizem, afinal, que cada um de nós tem pelo menos 2 sósias no mundo.
algumas pessoas de alguma forma ligadas a Combs chegaram a dizer que em várias ocasiões, bem como nas freak-offs, as festas mais badaladas e, diga-se de passagem, liberais do produtor, não era ele quem estava presente pessoalmente, e sim o seu sósia, cuja identidade não foi revelada. Como eu citei antes, há uma teoria de que cada pessoa possui ao menos 2 sósias no mundo. E isso não é diferente no mundo dos famosos. Astros como Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, que inclusive se parecem muito um com o outro, Angelina Jolie e Ed Sheeran, o jogador Messi e tantos outros, são constantemente comparados com pessoas comuns e também famosas, devido à grande semelhança física. Sendo assim, por que não Sean Combs? Combs está preso desde o dia 13 de setembro de 2024 no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn, Nova York. Apesar de Combs ter se declarado inocente, a corte recusou uma fiança de 50 milhões de dólares sugerida pelos advogados de defesa e preferiu levá-lo a julgamento que, a priori, está marcado para maio de 2025. Desde sua prisão, o processo contra o produtor musical tem ganhado cada vez mais páginas, dada a quantidade de crimes que estão sendo vinculados a ele. A acusação alega que ele abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos mais íntimos, proteger sua reputação e ocultar sua conduta, pelo menos desde 2008. Além disso, alega-se que ele tenha usado seus funcionários, recursos e influência na indústria musical para criar uma empresa criminosa cujos membros e associados se envolveram e tentaram se envolver, entre outros crimes em tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução de justiça. Como podemos concluir, o futuro de Combs não é nada promissor, pelo menos do lado de fora de uma penitenciária. Então, para que alguém como ele, que possui muito, mas muito dinheiro, conseguir um sósia para enganar a justiça e a população, talvez tenha sido uma alternativa desesperada para não ir à prisão. Mas será que isso é real? Ou também é outra teoria da conspiração? Bem mais possível de ocorrer do que a teoria do clone, a do sósia também não é algo fácil de engolir, não. De alguns anos para cá, muito se tem divulgado que famosos usam sósias para fazer aparições em público. E disso também tem saído até as teorias mais estapafúrdias, misturando delírios de alguns fanáticos com ficção científica, ao alegar que se tratam de seres reptilianos usando as máscaras de personagens públicos. Quanta imaginação, né? Só que tudo o que vai se tornando massificado é empurrado para o público de forma constante e em grande escala. E acaba se tornando assunto em diversos círculos. É como se aquilo fosse algo realmente possível de acontecer, mas que, no fundo, sabemos que não tem a mínima possibilidade, a não ser em um roteiro de um filme de ficção científica. A criatividade humana vai muito mais longe do que os próprios humanos imaginam ser capazes. É como a criança que sonha em ter um sósia para ir em seu lugar à escola e ela poder ter tempo para fazer mais o que gosta, dormir e brincar. Vamos supor que Combs tenha conseguido um sósia para enviar à prisão. Onde é que ele está escondido? O que é que ele está fazendo? E como ele se livrará da justiça e das pessoas? Como fugitivo eterno, ele teria que fazer uma cirurgia para modificar o seu rosto? E para uma pessoa seguidora de Narciso, como é Combs, não é crível que ele vá querer modificar seu rosto para não ser mais reconhecido como sempre foi. Em outras palavras, seu narcisismo é muito mais forte do que alguns anos de prisão. Mesmo porque ele teria que esconder sua identidade para o resto da vida, o que é meio complicado para alguém como ele. De qualquer forma, muita gente conhecida de Combs tem afirmado que a pessoa da foto, que supostamente foi feita na casa de detenção, não é Sean Combs. Há diferenças notáveis entre um e outro, como nós vimos. Que não conhecemos o artista pessoalmente, podemos perceber. Se compararmos duas fotos, a do suposto P. Diddy e a do real, dá para observar algumas diferenças críticas, como o formato do rosto e algumas pintas ou manchas no que seria o Diddy real. O que é que você diz sobre isso? A conclusão mais plausível a que os céticos chegaram foi que a fotografia do suposto prisioneiro não é de Combs e provavelmente nem tenha vindo do centro de detenção, mas partido de alguém que, por brincadeira de mau gosto, diga-se de passagem, tenha feito com a situação.
Não teria nem feito uso de programas de inteligência artificial, já que nem necessário isso seria, uma vez que sempre haverá alguém que se parece com outro alguém, não é não? As notícias vindas de fontes seguras, no entanto, dão conta de que Sean Combs está aparentemente colaborando em todo o processo e que qualquer coisa além disso é pura conspiração ou tentativa de obter engajamento. Até maio de 2025, portanto, as únicas novidades a respeito de Combs poderão ser novas acusações, uma vez que elas ainda estão em fase de coleta e organização. Qualquer novidade, a gente traz aqui para vocês.